A qualquer momento voltaremos ao Congresso Nacional, mas a gente continua em Brasília porque destaque agora para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes garante que não há desconforto entre os integrantes da Corte com a decisão de Alexandre de Moraes de determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Repórter Janaína Camelo chegando com as últimas informações. Como é que está a união entre os magistrados, pelo menos publicamente, não é, Janaína? Bem-vinda, boa noite. Muito boa noite para você, Tiago, boa noite a todos. Pois é, segundo o decano da Corte, né, o ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, nessa decisão de decretar a prisão de Jair Bolsonaro, tem todo o apoio dos ministros do STF, dos ministros da Corte. O ministro Gilmar Mendes, ele deu essa declaração, Tiago, no evento que ele participou hoje de manhã aqui em Brasília, e ele foi questionado ali por jornalistas porque desde ontem estava circulando ali notícias de que uma parte do STF não estaria satisfeita com essa decisão de Alexandre de Moraes de decretar a prisão de Jair Bolsonaro, teria, de certa forma, pego mal, mais ou menos assim, aqui na Suprema Corte. Então, ele desmentiu, ele disse que não causou nenhum desconforto. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação a Jair Bolsonaro, ele falou exatamente nessas palavras, Tiago, abre aspas, o Alexandre tem toda a nossa confiança e o nosso apoio. Fecha aspas. Quem falou também, hoje, mais cedo, agora há pouco, foi o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, em defesa do Supremo, e ele disse o seguinte, que os 11 ministros têm pensamentos plurais entre si, em diversos temas, mas que, embora isso, eles defendem valores em comum. A gente vai ouvir esse trechinho agora. A democracia não é um regime político do consenso. E mesmo aqui dentro do Supremo nós somos extremamente plurais e temos visões muitas vezes divergentes. Mas há um conjunto de valores que une a nós e a todas as pessoas que prezam a democracia, que é o respeito às regras do jogo, o respeito aos direitos fundamentais de todas as pessoas. Essa fala, Tiago, aconteceu num evento que foi um lançamento de um livro do ministro Gilmar Mendes. E na fala do ministro Gilmar Mendes nesse evento, ele citou o seguinte, ele falou em tiranos e aspirantes a autocratas que são tão hostis a tribunais constitucionais. Não citando nomes, mas falou exatamente isso, defendendo também a independência da justiça, não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo. Agora, Gilmar Mendes disse também mais cedo com relação às sanções econômicas dos Estados Unidos ao Brasil, disse que não é normal uma tentativa de se valer de tarifas comerciais para tentar mudar instituições em países soberanos. Tiago. Janaína, queria te perguntar o seguinte, os ministros se manifestaram sobre uma possível revogação da prisão de Jair Bolsonaro, porque houve hoje muita discussão sobre isso, possibilidades, o que se sabe sobre isso? Pois é, publicamente, né, nenhum ministro se manifestou com relação a isso. Agora, uma revogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, tão próximo ali do julgamento dele, né, da ação penal da qual ele é réu, ele e outros sete aliados ali, uma provável data ali no início de setembro, como é tão próximo ali, uma revogação de uma prisão domiciliar agora de Jair Bolsonaro seria praticamente improvável, Tiago. Até porque, antes de decretar a prisão de Jair Bolsonaro, naquela decisão anterior a essa decretação da prisão, onde o ministro Alexandre de Moraes fez uma advertência ali, que caso o ex-presidente de novo cometesse ali, né, burlasse ali essa medida cautelar, ele então seria preso preventivamente. Então, nem a prisão preventiva foi decretada. Foi decretado, o ministro foi mais cautelar ali nisso e decretou uma prisão domiciliar, que tem esse fator também. Além disso, a defesa de Jair Bolsonaro ainda vai entrar com recurso aqui no STF, né? Os advogados do ex-presidente estão elaborando ali os argumentos todos para apresentar esse recurso contra a prisão dele aqui no Supremo. Tiago. Ô, Janaína, e para terminar, o ex-presidente terá direito a receber novas visitas, é isso? Há uma mudança de entendimento? Pois é, né? 2 dias depois ali da prisão decretada, inicialmente ali uma prisão domiciliar que não previa nenhum tipo de visita, a não ser os advogados ou outras visitas que tivessem uma prévia autorização do STF. Então, agora nessa decisão de hoje,
o ministro Alexandre de Moraes, de certa forma, ele volta atrás da decisão dele, né, Tiago? Então, ele permitiu que Jair Bolsonaro possa ser visitado, ele sem autorização prévia do Supremo, tá? A qualquer momento, durante o dia, à noite, a qualquer momento do dia ali, ele pode ser visitado por familiares, pelos filhos dele. Exatamente, o ministro escreveu assim: pelos filhos dele, pelos netos e netas e por cunhadas. Ele diz ali, ele escreve cunhadas, mas dá-se a entender que são as esposas, né, dos filhos de Jair Bolsonaro. Porque até então ele só tinha mesmo permitido os advogados. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes, ele coloca ali nessa decisão de hoje que mesmo permitindo essas visitas de familiares, eles também não podem usar celular, filmar o ex-presidente, postar isso nas redes sociais, né? Se mantém essa regra que tinha sido imposta na primeira decisão, quando ele decretou ali a prisão de Jair Bolsonaro. Inclusive hoje, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, ele apresentou ali aos advogados de Jair Bolsonaro uma relação de pedidos de visitas ao ex-presidente, e nessa lista tem... Ok, a Janaína complementando as informações, daqui a pouco a gente volta mais informações em Brasília, também de olho no Congresso Nacional. Antes, vou chamar as nossas comentaristas, começa por você, Dora Kramer. A declaração do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, admitindo, claro, que não é sempre que eles concordam, mas talvez exista um caminho, talvez exista uma possibilidade de convergência nesse assunto envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. É assim que é possível fazer a leitura dessa fala dele, Dora? Olha, eu acho que sim, porque evidentemente isso se deu, essas manifestações aconteceram porque hoje circularam fortemente notícias de que haveria um desconforto na corte e que o Alexandre de Moraes, no que se refere à prisão domiciliar do Bolsonaro, ele estaria isolado. Ora, primeiro que notícias não saem, elas não dão em árvore, elas não brotam no chão e elas não caem de Marte. Elas saem de algum lugar. Portanto, isso na base no off the records, como a gente diz no jargão jornalístico, quando a pessoa não quer se identificar, evidentemente que deve ter sido, as notícias vêm daí, de um clima existente. Isso é uma coisa. A outra coisa é o posicionamento oficial do tribunal. Então, foi a respeito disso que falou o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso e também o decano Gilmar Mendes, porque nessa questão é muito importante o tribunal se mostrar coeso, por mais que haja divergências internas, porque o que vale, a unidade ou não unidade, ela se manifesta no voto, nos votos dos ministros.